Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais um dia inteirinho de informações para você. E hoje o pré-candidato convidado é o Dr. Fernando Santin, que vai falar sobre a saúde para o nosso município. Dr. Fernando, mais uma vez, nossa quarta edição, obrigado por mais uma vez atender o nosso pedido e hoje para falar da tua área. Hoje a gente fala sobre saúde. Então fica à vontade para dar um geral aí de como está a nossa saúde hoje aqui em Medianeira. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Peço licença, eu quero só mandar um recadinho, aproveitando esse momento, e mandar um recado de boa sorte, desejar aos comerciantes, já que hoje o decreto do governador, né, foi favorável à reabertura do comércio. Então, aproveitar aos nossos comerciantes aqui de Medianeira, desejar muita sorte, muita felicidade e que nesses dias que seguem a gente possa viver dias melhores, né? E falando de saúde, você veja bem que nós conversamos com inúmeras pessoas, né? Mantivemos várias reuniões para formatar o nosso projeto de saúde para Medianeira. Certo. Eu quero aproveitar e agradecer ao PTB, na pessoa do CID, que está encampando esse projeto junto com a gente como pré-candidato a vice-prefeito. São várias pessoas da área da saúde, técnicos de enfermagem, enfermeiros, alguns médicos que estão nos ajudando. São várias pessoas, né? O nosso grupo de pré-candidatos a vereadores, o nosso pessoal da executiva do partido, do Cidadania 23, são várias pessoas que estão dispostas a ajudar nessa mudança que Medianeira precisa. Você veja bem que para o próximo ano nós precisamos dos recursos, saber dos recursos e saber aonde aplicá-los com clareza para que o paciente, que o nosso cidadão seja melhor atendido. Nós não podemos deixar de citar que é muito importante o Conselho Municipal de Saúde, né? Porque o gestor ele tem autonomia para fazer a gestão do recurso financeiro, mas essa autonomia passa pelo Conselho Municipal de Saúde. Então, é muito importante que a gestão esteja enganjada com o Conselho. Para quê? Para que isso possa seguir em frente e possa ser um projeto, não para 2 anos, 3 anos, 4 anos, um projeto que siga em frente em Medianeira. Nós pensamos numa saúde integrada, né? Numa saúde integrada. Essa integração, ela vai ter que começar por um mutirão imediato, para nós zerarmos as filas de espera das consultas médicas, das consultas especialistas, né? Das cirurgias, que são inúmeras, que estão em filas de espera, de exames, que são inúmeros exames esperando, né? Essa espera é uma espera longa, Fernando? A gente não tem acesso ainda oficialmente a todos esses dados, mas a gente sabe que são inúmeras pessoas, né? Centenas de pessoas esperando. Então, nesse projeto de integrar a saúde do município, a gente pensa no mutirão já de início para nós zerarmos essas filas, para que a coisa comece a andar. Você veja que as unidades de saúde hoje, Medianeira possui 9 unidades de saúde e elas trabalham em um horário diferenciado, de 6 horas, de 8 horas, né? Ao ver da nossa equipe técnica que está nos ajudando, essas unidades, elas têm que trabalhar 12 horas. Certo. Então, para você entender, uma equipe de saúde da família, ela é preconizada pelo SUS para atender de 3 a 4 mil pessoas. Nós temos bairros que têm 15 mil pessoas, 20 mil pessoas. Certo. Né? Nós temos o exemplo, vou citar 2 exemplos, o bairro IP, que é muitas pessoas, e o Florença, que pega toda aquela parte. Então, a ideia seria a abertura das unidades de saúde 12 horas,
Cada unidade com 2 equipes de saúde da família, 2 equipes. O paciente vai ter atendimento das 7 da manhã às 19 horas. Né? Precisa urgentemente uma construção de 2 unidades no início, que seria do bairro Panorâmico, certo, e da Vila Alegria. Lá da Alegria. Desses outros bairros da cidade, Fernando, esses centros, né, são bem aparelhados? Você veja só, como que funciona hoje. Vou te dar um exemplo aqui. Começa pelo bairro Belo Horizonte, daí tem uma unidade no Condá, tem uma no Mara Lúcia, daí tem no Itaipu, tem no CSU, tem no Parque, tem a do Centro, tem a do Nazaré, tem do bairro IP. São 9 unidades. Certo. Hoje, o paciente, se ele não for do bairro, ele não é atendido em nenhuma outra. Nós queremos integrar... Ele vai poder ir tem que ser naquele bairro local que ele mora. Nós queremos integrar de tal forma que nós vamos ter 2 equipes trabalhando das 7 às 19, e essa integração, ela tem que dar abertura, porque se um paciente está lá no IP, lá a gente não tem como atender nesse momento, certo, essa integração tem que fazer com que esse paciente possa ser atendido lá no Belo, ou aqui no centro. Entendi. Por isso, integrar as unidades de saúde. Né? Dentro dessa integração, as unidades vão precisar de melhorias. Você veja que dentro de uma equipe de saúde da família, tem o médico, tem a enfermeira, tem o dentista, tem as técnicas, tem as agentes comunitárias de saúde, teria que ter outros profissionais, farmacêutico que não tem nas unidades, só tem na unidade do centro. Então, as unidades, se tu for, vou citar como exemplo, a unidade do CSU, do BNH. As agentes comunitárias de saúde, elas não têm uma sala para elas ficarem. Tanto que quando chove, elas não têm onde ficar, então elas têm que ficar como se fosse num corredor. Elas precisam de uma sala decente, com computador, claro, com acesso à internet, porque é elas que digitam e fornecem dados aos sistemas do Ministério da Saúde. Esses dados vão se transformar depois em renda, em recursos do Ministério para o município. Né? Então, isso hoje é muito pouco feito pela estrutura que as unidades têm. Elas se esforçam, né? Mas não são todas as unidades que têm essa estrutura. Aproveitando o gancho, falar que o funcionário da saúde, ele precisa ser, primeiro, carga horária digna, né? A remuneração tem que ser o que está na lei. Hoje, se o funcionário ele tem direito à insalubridade de 40%, ele tem que ter. Se ele tem direito a outros, ele tem que ter. É o que está na lei. Nós precisamos tratar o funcionário da saúde com muito respeito pelo seguinte: ninguém vai num posto de saúde porque está feliz, porque está bem. Sempre é problema. Então, você veja o que acontece com esse profissional no final do dia, sobrecarregado, estressado, e vai juntando. Tanto que são muitos profissionais com depressão, muitos casos de suicídio no Brasil inteiro, né, por conta disso. Certo. Então, nós precisamos tratar o funcionário de uma maneira melhor, de uma forma digna, né, e fazer com que esse profissional possa atender com a maior qualidade possível o paciente que chega na unidade de saúde. Nas unidades de saúde, hoje, nós temos em cada unidade uma farmácia. Essa farmácia ela não tem um farmacêutico dentro da unidade. Então, certo, não são todos os remédios que estão disponíveis nessa unidade de saúde. Então, vou citar como exemplo. Lá no Belo Horizonte, alguém precisou de um remédio controlado, chamado tarja preta, por exemplo, ou um antibiótico, tem que pegar a receita de lá do Belo e se deslocar até o centro para retirar. Entendi. E se você tiver um profissional lá, não precisa isso, já retira no local. Então, é só questão de gestão mesmo. Certo. Né? Fazer com que essas pessoas que necessitam desse medicamento de uso contínuo possam receber essas medicações na sua casa, no seu bairro, na sua unidade de saúde. Né? Outro exemplo são
os exames laboratoriais, que hoje o município descredenciou os laboratórios particulares e faz esses exames pelo laboratório municipal. A demanda é muito grande, e a gente sabe que, sendo a demanda muito grande, o laboratório ele quase não dá conta, né, para avaliar e fazer todos esses exames. Então, a ideia é com que o paciente, na unidade de saúde, colete o exame, a logística da integração da saúde pegue esse material, leve para o laboratório, e a pessoa vai receber esse resultado de exame na própria unidade de saúde. Não precisar se deslocar para um outro lugar para retirar o exame. Entendi. Isso também credenciando os laboratórios particulares. Certo. Entende? Fazer com que essa liberação desses exames sejam feitas na própria unidade de saúde, né? E acabar com aquela fila ali no centro de pessoas esperando 1 hora, 2 horas, 3 horas para poder liberar um exame. Então, o médico pediu o exame, vai na recepção, a atendente da recepção já libera o exame na unidade de saúde, para nós cortar a fila. Certo. Né? Para que o paciente possa ter um melhor atendimento, uma saúde humanizada, e que a gente possa ter resultados disso na saúde do povo. Então, voltando no assunto que eu acabei te cortando lá. Fora as unidades que nós temos hoje, seria necessário mais duas. Mais duas. Mais duas. E elas seriam aonde daí, Fernando? Uma no bairro Panorâmico. Certo. E outra na Vila Alegria. Já daria conta hoje? Suporte para melhor, né? Fazendo com que as unidades voltassem a atender 12 horas por dia. Certo. Inclusive a do centro, né? Número de profissionais hoje normalmente é suficiente? Não é suficiente. Não é suficiente. Falta enfermeiro, falta técnico de enfermagem, falta médico, né? Nesse rol de integração das unidades, passa pela emergência a UPA. A UPA, lá do Parque Independência, ela tem que passar por uma reformulação de estrutura física, né? De profissionais, porque são poucos médicos, são poucos enfermeiros, são poucos técnicos de enfermagem, né? Nós precisamos que a UPA funcione. Essa UPA é pouca para o município. A demanda é muito grande e ela não consegue atender todo mundo. Então, o nosso projeto de saúde para a Medianeira prevê uma nova UPA aqui no bairro IP, para que pegue toda essa parte do outro lado da cidade. Certo. Né? Da UPA integrada com as unidades de saúde, com o SAMU, com o SIAT, os bombeiros, e os 2 hospitais, a maternidade e o São Carlos, a gente vai tentar fazer com que o São Carlos aceite a credenciar serviços, né, para o município, porque é um hospital maravilhoso, espetacular, ótimos profissionais. Você veja que a maternidade ela precisa aumentar leitos de UTI, ela precisa de uma UTI neonatal, porque hoje uma mãe que ganha um bebê antes do tempo, né, prematuro, essa mamãe e esse bebê têm que ir para Foz do Iguaçu porque nós não temos UTI neonatal. E nós precisamos com que essa UTI neonatal seja realidade no município. Então, os hospitais, eles precisam do apoio, né, do poder público. Certo. Porque você não consegue manter um profissional no município trabalhando num hospital se não tiver esse suporte do poder público, né? Nós precisamos, então, neste contexto, credenciar os profissionais que trabalham hoje em clínicas particulares. Você veja que Medianeira, ela é um polo de saúde regional. Um polo de saúde regional. Mas, ao meu ver, é um polo de saúde regional para quem tem dinheiro e para quem tem plano de saúde. Certo. Por quê? Porque a gestão, ela não se preocupou em pegar essas clínicas que são excelentes, que profissionais maravilhosos, equipamentos bons, para credenciar e atender o povo de Medianeira. Você vai numa clínica hoje aqui em Medianeira, você vê atendimento do SUS, mas de municípios vizinhos. Certo. Os municípios vizinhos trazem
os pacientes para serem consultados aqui. E ao contrário, os nossos estão indo para outros municípios. Vão para fora daqui. Vão para fora. Um exemplo que eu vou citar para você são os vovôs, os idosos que precisam de cirurgia de cataratas. Né? Estão indo para uma outra cidade, certo, porque a gestão não credenciou os médicos daqui para fazer. E o porquê não do credenciamento, Fernando? Tem alguma burocracia nisso tudo? Não, é questão de boa vontade, certo, questão de vontade política, na verdade. Né? Tenho certeza que tem médico que gostaria de fazer as cirurgias aqui, mas infelizmente essas cirurgias foram parar em outro município bem longe daqui. Outro caso que a gente sabe é um hospital que foi credenciado, contratado pelo município de Medianeira, que chama Nova Aurora, essa cidade, que é bem menor que Medianeira. Sim. Lá só tem um hospital e as senhoras que precisavam fazer cirurgia ginecológica, retirada de útero e tudo isso, iam daqui para fazer em Nova Aurora. Não dá para entender isso, né? Sabendo que nós temos inúmeros profissionais na área aqui, né? O que faltou é a gestão sentar, conversar e adequar. Certo. Né? Adequar para que esse atendimento seja feito aqui. Acredito que seja bem menos custoso também. Muito menos, né? Sem contar que o paciente está no deslocamento, o familiar vai ter que acompanhar, isso, né? Enfim. Tudo isso, né? E sem contar o problema que tem do retorno, certo, né? De tudo isso, né? Então, veja bem, a nossa integração na saúde, ela passa por isso. Então, ela passa pelas unidades de saúde, né? Pela UPA, na verdade, outra UPA, 2 UPAs. Em vez de 9 unidades, seriam 11. Certo. Todas trabalhando 12 horas com 2 equipes de saúde da família em cada uma. Os hospitais, né? E as clínicas particulares, os profissionais que atendem hoje planos de saúde e a rede particular, fazer com que essas pessoas, esses profissionais e essas clínicas comecem a atender o nosso povo pelo SUS, credenciando, dando condições para o profissional, certo, atender o nosso povo, né? Fernando, para fazer tudo isso, para se construir mais 2 unidades, você vai precisar contratar mais médicos, mais profissionais, enfermeiros, sim, farmacêuticos. Para isso tudo precisa de concurso ou o gestor pode contratar a hora que precisar? Na verdade, toda essa parte de contratação de pessoal, certo, ela passa por concurso público. O que a gente tem visto como prática de muitas prefeituras, inclusive de Medianeira, eles estão fazendo aquele processo seletivo simplificado, certo, né? Mas o ideal é que se faça concurso, né? Que se faça concurso, porque é o que a lei pede, né? É o que diz na lei e que faz com que fique mais sério o trabalho, né? O funcionário ele vai estar amparado pelo concurso, porque hoje o PSS eles fazem para 6 meses ou para 1 ano, quando o funcionário está trabalhando tranquilo, que engajou em tudo, tem que sair e entra outro, começa tudo de novo. Né? Para fazer mais dois núcleos aí, mais 2 OBS, tem recurso para isso? Olha, a gente não sabe ainda, certo, como vai estar os recursos no próximo ano, porque nós não temos acesso a números reais da Secretaria de Finanças, né, de Medianeira. O que a gente sabe é que existem convênios, certo, a gente sabe que a gente pode contar com o governo do Estado, com o governo federal, e que para isso é muito fácil, é só questão de gestão e de vontade política, né? Então a gente vai entrar com os projetos já de início para que isso seja uma realidade o quanto antes. Lá atrás você falou que cada UBS tem lá a sua farmácia, né? Tem quantidade de medicamentos nas farmácias hoje? A população pode ficar tranquila ou existe falta de medicamento? O que a gente percebe, certo, é que existem alguns antibióticos que faltam, né? Na verdade, o medicamento ele é feito uma programação, né? A farmácia faz uma programação porque já tem um histórico de quanto que se gasta por mês de cada medicamento e tudo isso. Agora, com a pandemia, isso não foi só aqui, em vários outros lugares também, os remédios foram consumidos de uma forma diferente do normal.
né? Mas dentro dessa programação toda, nós não vamos deixar faltar remédio nenhum. Nós vamos fazer com que a pessoa, quando precisar do remédio, vai estar lá na farmácia com o farmacêutico para entregar o remédio. Bom, se você aí de casa tem qualquer pergunta para qualquer área do município que você deseja que o Fernando responda para você, na próxima semana estaremos de volta. Fernando, muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui no teu programa e falando para toda a Medianeira de que nós estamos com vontade e que a nossa equipe vai realizar tudo isso que nós estamos planejando, a integração da saúde de Medianeira. Essa entrevista tem oferecimento da Planeta Esportes. O planeta está em movimento. Você está em movimento todos os dias. Você corre, salta, corta, chuta, faz gols, faz pontos. Você nada, você pedala. Enfim, para todas as modalidades você tem Planeta Esportes. As melhores marcas estão aqui. Fique ligadinho que logo, logo eu volto.